Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder as novidades e especialmente comentar aqui para ativar esse fórum. Quero agradecer ao meu grande amigo Vitor Deutscher e também ao João Gorodich pelos comentários no último vídeo. E respondendo aqui ao João, nós vamos sim ter vídeos sobre a Copa do Mundo de 2022 e sobre como a seleção pode jogar, o elenco, a formação tática. Isso vai estar aqui também durante essa série. E hoje nós vamos ao segundo episódio. Se você ainda não conferiu o primeiro, já sabe, vai lá nos sugeridos. Foi um episódio bem legal sobre as 3 fases da era Tite à frente da seleção brasileira. E é importante você conferir aquele, porque esse aqui é o vídeo sobre a primeira fase. Se você não sabe quais são, você não vai saber, evidentemente, o contexto. A primeira fase da era Tite à frente da seleção brasileira foi uma fase de brilho, marcada por belas exibições e grandes resultados. Ela aconteceu do primeiro jogo do Tite de 2016, 1º de setembro de 2016 contra o Equador, até o final das eliminatórias, lá no final do ano de 2017. Durou aproximadamente 1 ano e meio essa primeira fase. E ela passou por momentos distintos também que nós vamos discutir aqui ao longo deste vídeo. Antes de falar especificamente sobre ela, vamos pegar um pouco o contexto do Dunga. O Dunga assume a seleção brasileira depois que o Filipão sai após o fiasco da Copa do Mundo. A chegada do Dunga já é vista com bastante contestação por parte do público, já havia uma ideia de que o Tite poderia ter assumido naquele momento, mas o grande momento que acaba um pouco com o Dunga era o desnível de atuação entre a seleção brasileira naquele ano de 2015, que foi o primeiro ano fechado, que ficou o ano inteiro com o Dunga, né? E a atuação do Corinthians de 2015 do Tite. Então o Tite, que deveria, na opinião popular, ter assumido em 2014, ele assume só em 2016 por conta do trabalho que fez em 2015. Olha que loucura! Então ele precisou provar mais uma vez que era capacitado, ele que já tinha provado lá em 2011, 2012 no Corinthians. Ele evolui o seu time ofensivamente no ano 2015, e quando você pegava para assistir um jogo do Corinthians de 2015 e um jogo da seleção brasileira, você via a disparidade tática entre os dois times, considerando ainda que a seleção brasileira tinha nomes muito mais badalados e estrelados. Então a pressão foi muito grande, o Dunga não conseguia consolidar o desempenho da seleção nem apresentar bons resultados, caiu na Copa América na fase de grupos, numa atuação vexatória durante aquela competição, e também entregou para o Tite a belíssima 6ª colocação nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O time que jogou a última partida com o Dunga de treinador foi o seguinte, vou escalá-lo aqui para você: Alisson, Daniel Alves, Gil, Miranda e Felipe Luiz. Essa era a defesa. Uma defesa que até ficou consolidada com o Dunga, com exceção desse nome do Gil, que trocava muito. Chegou a ser o Gil, chegou a ser o Davi Luiz, o próprio Thiago Silva. Alternou muito esse nome do segundo zagueiro, o Miranda mais consolidado, mas o outro alternou bastante. A defesa era consolidada. O Dunga tinha uma rixa com o Marcelo, então o Marcelo não jogava o Felipe Luiz. E depois a gente vai ver o que vai mudar para o Tite, né? Mas era uma defesa consolidada, mas que também não estava entregando tudo aquilo, né? Acho que um dos grandes méritos do Dunga foi achar o Alisson. O Alisson começou a jogar com ele, mas era uma defesa que não passava segurança para o time. E também não marcava pressão, né? Era uma defesa que marcava recuada e não passava segurança. O meio-campo nesse jogo teve Renato Augusto, Elias e, acredite, Lucas Lima. Foi o último jogo do Dunga pela seleção brasileira. Era um meio-campo que, se você olhasse pelos nomes, era um meio-campo até interessante. Mas também não era um meio-campo que tinha consistência, porque mudava todo o jogo. Não era um meio-campo, aí tinha Renato Augusto, tinha Elias, o próprio Casemiro chegou a jogar, o Lucas Lima jogou só esse jogo nessa Copa América. Então, era um meio-campo que mudava bastante e em nenhum momento deu sinais de que convenceria. Coutinho, William e Gabigol formavam o ataque desse jogo. Mas esse Gabigol, que é o centroavante, né? Não era o Gabigol do ano passado, era um Gabigol que não estava em grande fase naquele momento. Até estava, né, no Santos e tudo mais, mas era um jogador que dificultava um pouco ali para esse esquema de jogo da seleção brasileira. Inclusive, ele também não era sólido. Ele alternava muito a posição com o Jonas. Ele alternou durante essa Copa América. Bom, este era o time, eram os 11 titulares do último jogo que o Brasil fez com o Dunga, que foi contra o Peru, perdeu, saiu da Copa América. O Tite assume e coloca os seguintes 11 jogadores titulares:
Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo. Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Neymar, William e Gabriel Jesus. Lembrando que o Neymar não estava disponível durante a Copa América, né? Segunda Copa América seguida que o Neymar não jogou. A grande questão do Tite na seleção foi o modelo de jogo, e não exatamente os 11. Se você olha para a defesa, são mais ou menos os mesmos jogadores. O Renato Augusto, que era um pilar do Dunga, ele trouxe o Renato Augusto mesmo, continuou com o Tite. E no ataque você tinha ainda o William, e só te mudava ali o Neymar, que também jogava com o Dunga, né? Não jogou na Copa América porque não estava disponível. E o centroavante, que foi uma boa aposta do Tite, o Gabriel Jesus. A cara do time não mudava muito, não tinha grandes novidades. O que mudou foi o jeito de jogar. Por quê? Porque o Tite trabalhou nesse primeiro momento com um futebol espelhado naquele Corinthians de 2015. Um 4-1-4-1 com alguns jogadores-chave nesse time. Quem eram esses jogadores-chave? Primeiro, Casemiro, o jogador que ficava à frente dos zagueiros na ação defensiva, mas que ia ao ataque para dar o primeiro passe de uma ação ofensiva que começasse no campo de ataque, como fazia o Ralf no Corinthians. Renato Augusto, um jogador que ia ao ataque, mas raramente ele apoiava, ele dava mais uma sustentação pela esquerda do meio-campo da seleção brasileira para as subidas do Marcelo. Porque lá na frente, na esquerda, o Marcelo ia triangular com o Neymar e com um jogador que depois viria a entrar nesse time do Tite, que seria fundamental, que foi o Felipe Coutinho, que jogou pela direita com o Tite na formação, mas que na hora do ataque da ação ofensiva tinha completa liberdade para flutuar e aparecer pela esquerda. Inclusive faz um golaço contra a Argentina dessa forma. Então nós tínhamos Marcelo, Neymar e Felipe Coutinho pela esquerda, o Renato Augusto como um meia mais organizador, articulador, que dava o primeiro passe para uma ação ofensiva que começasse no campo de defesa e cobria as subidas do Marcelo. Nós tínhamos pela direita o Coutinho, que flutuava, como eu falei, o Paulinho, que atuava em projeção ao ataque. Ele não estava no ataque numa ação ofensiva, ele chegava ao ataque e recebia a bola tanto no pé para distribuir, mas especialmente ele recebia a bola em projeção, com a bola correndo, como a gente diz. Ele não pegava a bola só para jogar no pé, né? E isso ajudava na mobilidade da seleção brasileira. Era um jogador fundamental para desafogar quando a seleção passasse por um momento de pressão e para aparecer como elemento surpresa, não só fazendo gols, mas dando muitas assistências. O Paulinho foi o melhor jogador da seleção brasileira nas eliminatórias. Ele foi espetacular. Tem um jogo contra o Paraguai, por exemplo, que ele dá 2 assistências de calcanhar na bica da grande área. E ele é um volante, né? E por quê? Porque ele chegava lá no ataque como elemento surpresa, porque na ação defensiva ele voltava para recompor. Então ele precisava de uma presença física, tinha que ter uma presença física em campo muito forte. E o Paulinho correspondeu absolutamente nesse primeiro momento. Pela direita, então, o Coutinho, pela esquerda, o Neymar, que atuava com liberdade de flutuação também por todo o campo. E na frente, uma aposta, Gabriel Jesus, que estava vivendo o melhor momento de sua carreira ali no Palmeiras, sendo campeão brasileiro e protagonista do título brasileiro do Verdão, e atuava como um falso 9. Estava com a confiança lá em cima, então mesmo saindo bastante da área para apoiar essa construção coletiva por dentro, ele também dava profundidade, arriscava de fora da área e se tornou uma peça-chave também nesse time do Corinthians, fazendo uma função parecida, mas com muito mais qualidade técnica, com o que o Wagner Love fez no Corinthians em 2015. Então vamos olhar um pouco para esse meio para frente do Corinthians. O Ralf era o Casemiro, o Renato Augusto era ele mesmo, o Elias era o Paulinho, o Jadson era o Coutinho, o Malcom era o Neymar e o Wagner Love era o Gabriel Jesus. Era a mesma estrutura. E o time, quando estava jogando, você percebia que os movimentos e as triangulações dos lados aconteciam como aconteciam no Corinthians. O que foi muito legal. Então a seleção brasileira teve esse primeiro momento de grande brilho. E o Tite conseguiu consolidar esse time desde o terceiro jogo. Porque até ali jogou o William, né? O William jogou os 2 primeiros, mas o William não conseguia ter essa capacidade de articulação que o Coutinho dava, nem de flutuação para o campo. O William ficava mais preso no corredor e dava mais profundidade, mas não conseguia dar tanto volume. As jogadas do Brasil aconteciam muito pelo lado inverso, né? E aí, com a saída do William e a chegada do Coutinho ali, o Brasil ganhou muito nesse sentido. Bom, a gente falou sobre a formação. Vamos falar um pouco sobre o momento dos atletas.
Todos os principais atletas da seleção brasileira nessa primeira fase do Tite estavam vivendo o melhor momento de sua carreira. Casemiro arrebentando no Real Madrid do Zidane, Marcelo arrebentando no Real do Zidane, Gabriel Jesus arrebentando no Palmeiras e depois, no finalzinho dessa primeira fase aqui, que eu falo que foi até 2017, chegando ao Manchester City com toda aquela expectativa, aquele entusiasmo inicial, depois ele vai cair muito de produção no City. O Coutinho vivendo a melhor fase da carreira no Liverpool, o Neymar vivendo a melhor fase da carreira no Barcelona, sendo protagonista e vencedor da Champions League. Então, o Renato Augusto e o Paulinho, que estavam jogando na China, eram protagonistas do campeonato chinês em uma época que o campeonato chinês tinha vários jogadores badalados jogando por lá. E eles eram, Paulinho e Renato Augusto, constantemente eleitos os melhores jogadores do campeonato, da partida, dos seus times, enfim, eram protagonistas também. Então, todos vivendo uma grande fase. A mobilidade era uma característica chave desse time. Chave. Por quê? Porque no campo de ataque, muitos jogadores apareciam em posições inesperadas para quando você olhasse para a formação inicial do time. Então, apesar de que era um time calcado na posse de bola, que trabalhava a bola para criar, que construía desde trás, que não saía na ligação direta, que ia de pé em pé, era um time em que a bola não demorava tanto para chegar no ataque porque era muito móvel. O Paulinho tinha muito essa função de sair do campo de defesa conduzindo até o ataque. Às vezes o Neymar fazia isso. O Coutinho saía lá da ponta direita e vinha armar a jogada aqui por dentro junto. E depois ele estava no término da jogada também dentro da grande área. Então era um time em que os jogadores não guardavam posição. Eram muito móveis. Tinha dois laterais em fase também extraordinária, Daniel Alves e Marcelo. O Daniel Alves entre Barcelona e Juventus e o Marcelo pelo Real Madrid. E os dois sendo constantemente eleitos os melhores laterais do mundo. Então, assim, os dois também ajudavam nessa construção e nessa chegada do Brasil ao ataque, porque são dois laterais que atacam bem também. Então o Brasil estava num momento realmente iluminado, né? E o que é que desencadeia o fim desse grande momento da seleção brasileira? 2 pontos desencadeiam esse final da primeira fase de brilho da seleção. Primeiro ponto, Brasil e Inglaterra. Antes de falar de Brasil e Inglaterra, vamos dar um contexto do final desse primeiro período que eu estou falando, que foi de mais excelência, que foi até 2017. Dentro dessa fase, a gente encontra 2 fases distintas. A primeira, que vai até o jogo Brasil e Paraguai nas eliminatórias, que foram as 8 primeiras partidas do Tite e as 8 vitórias consecutivas. Então, um aproveitamento histórico, bateu recorde e foi espetacular. Não teve uma atuação entre essas 8 que você falasse assim, putz, esse jogo o Brasil não jogou bem, o adversário foi superior. Não, o Brasil jogou melhor em todos os jogos. Inclusive, e de forma mais emblemática, naquele 3-0 sobre a Argentina, rival principal do Brasil aqui na América do Sul, lá no Mineirão. Depois desse 3-0 contra o Paraguai, o Brasil teve uma série de amistosos, em que a seleção foi com peças alternativas, o Tite não levou o time principal e o Brasil acabou tendo a sua primeira derrota no comando do Tite, que foi contra a seleção da Argentina, nesse amistoso. Depois disso, o Brasil volta para as eliminatórias e faz um jogo muito mediano contra a Colômbia, fora de casa, um jogo em que o placar apontou 1-1, mas o Brasil dependeu de um gol de fora da área do William para conseguir empatar esse jogo. A Colômbia foi até superior ao Brasil nessa partida. Então já dava indícios nesse jogo, na primeira derrota com a Argentina, nesse jogo contra a Colômbia, de que o nível do Brasil tinha caído um pouco. Depois o Brasil faz um bom jogo contra a Bolívia fora de casa e para no goleiro Lampe, que teve atuação histórica, parou o jogo em 0-0. E depois o Brasil vence o Chile por 3-0 no Allianz Parque, tirando as chances de classificação do Chile em um jogo que o Brasil controlou, venceu bem, mas não criou aquela quantidade toda de chances que tinha criado nos jogos anteriores, naqueles primeiros 8 jogos, 8 vitórias. Depois desse jogo contra o Chile, que o Brasil já vinha apresentando uma certa queda, vem a série de amistosos, entre os quais chega Brasil e Inglaterra. O que acontece em Brasil e Inglaterra? Vamos lá. Brasil e Inglaterra em um Wembley, Brasil com o time principal, com os jogadores que estavam jogando a todo momento. E a Inglaterra, o que se esperava da Inglaterra por estar jogando em casa com a sua torcida, talvez fosse um pouco mais de ataque. Mas a Inglaterra jogou para se defender e só. E como que ela se defendeu? Com uma linha de 5
e uma linha de 4 encostadas, perto da bica da grande área. Isso dificultou muito as ações ofensivas do Brasil, que já não vinha de grandes atuações pelas eliminatórias, e o Brasil parou e não criou nada. A verdade é que nesse jogo o Brasil não criou nada e o Tite não mexeu na estrutura do time. Ali já se alimentava um certo sentimento de que o Brasil precisava de repertório, precisava de variações táticas quando aquele modelo de jogo inicial proposto não funcionasse. E aí o que é que o Tite faz depois? O Tite, pensando nisso, tenta trocar um pouco a mecânica desse meio-campo em alguns amistosos, especialmente introduzindo a figura do Fernandinho, que jogou ao lado do Casemiro, tentando ali simular uma liberdade maior para os laterais, para que os laterais participassem mais do jogo. Não deu muito certo. Era o plano B. Né? O plano A continuava sendo jogar com aquela trinca de meio, Paulinho, Renato Augusto, Casemiro e tudo mais. E aí acontece a lesão do Renato Augusto num treino preparativo para a Copa do Mundo de 2018 e o plano B vira plano A. E sobre essa segunda fase de instabilidade da seleção brasileira, você vai conferir no terceiro episódio aqui da série. Espero que você tenha curtido, comente aqui o que você acha, quais são as suas percepções, quais são as suas ideias, e daqui a pouco a gente se vê, ou a gente se vê no próximo vídeo aqui da série 4 anos de Era Tite. Forte abraço!